Então, para quem antes de começarmos na pregação, gostava de informar aqueles que estão a chegar à nossa igreja, que têm chegado nos últimos tempos. Nós, como igreja, decidimos que este ano íamos falar sobre a identidade de Cristo. O que é que a Bíblia fala que é a identidade de um cristão? E ao longo do ano temos estado fiéis a esse tema. O slogan é uma igreja que reflete Jesus. Mas temos estado a falar sobre a identidade de Cristo porque queremos ter essa identidade em nós, enquanto indivíduos, enquanto igreja. Este mês nós vamos tocar em alguns pontos que revelam uma fé madura. Então, hoje, por exemplo, vamos falar sobre sermos pacificadores. Então, a igreja que reflete a fé em Jesus com maturidade. Então, o nosso objetivo este mês é pegar alguns aspectos da nossa fé e tentar perceber se de facto nós estamos a viver na prática essa fé com maturidade. Agora sim, peço para os irmãos abrirem em Mateus. Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 9. Vamos orar mais uma vez. Eu peço aos irmãos para ficarem de pé, por favor. Senhor Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos curvamos e pedimos que nada nos impeça de ouvir a Tua voz e que o Teu Santo Espírito ministre, fale conosco hoje. Pois nós oramos em nome de Cristo, o Senhor. Amém. Podem se sentar. Vamos ler o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A grande questão que eu gostava de vos colocar hoje é: como é que nós podemos ser pacificadores? O que é que isso muda a nossa vida? De que forma é que nós podemos, quando sairmos daqui, ou amanhã lá no emprego ou na escola, ser um pacificador? E que importância tem isso para o nosso Deus? E queria-vos fazer algumas perguntas. É fácil hoje vivermos em paz? É fácil. Em casa, no nosso lar, é fácil ter paz? E na família mais alargada, existem conflitos? E lá no emprego, é tudo uma tranquilidade? Ou por vezes as coisas aquecem e os ânimos se exaltam? E lá na escola? É fácil nós estarmos tranquilos, vivemos em paz? Se calhar o que nós mais vemos são guerras, discussões, pessoas que não se suportam, que dizem mal umas das outras, pessoas que concorrem umas com as outras e denigrem o seu suposto opositor. Se calhar todos nós já vimos aquelas pessoas que estão mal com elas mesmas e fazem a vida negra a todos aqueles que estão à sua volta. Não é difícil vermos contendas, vermos dissensões.
como é que eu posso ser um pacificador? De que maneira é que Deus deseja que eu intervenha para me tornar um pacificador? Porque a paz para Deus é muito importante. E nós vemos isso do princípio ao fim das Escrituras. Por exemplo, no Éden, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, viviam em paz? Sim ou não? Viviam em paz? Sim. O Éden dá-nos uma imagem de paz. Quando é que a paz acaba? Quando o homem peca. Aliás, a primeira discussão que houve entre Adão e Eva foi depois do pecado. Olha a mulher que tu me deste. Mas quando Deus criou, tudo estava em paz, numa harmonia perfeita. E é interessante, quando olhamos lá para o final da Bíblia, na nova criação, nos novos céus e na nova terra, o povo de Deus, que habitará no seu reino eterno, viverá em paz. Então, paz é o desejo que Deus tem para o homem. Faz parte da nossa vida com o Senhor Deus. E nós vemos a importância da paz, de tal forma que Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E os irmãos lembram-se da passagem em que o coral de anjos apareceu no céu? O que é que eles cantaram? Glória a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, Deus deseja que essa paz seja vivida pelo homem. E podíamos continuar a falar sobre paz. Por exemplo, quando Jesus anuncia em João 14 que vai morrer, mas que enviará o Santo Espírito, não é? O Espírito Santo, Deus diz-lhes, para eles não ficarem tristes, que viria o Espírito Santo, que o Consolador, que lhes ensinaria e lembraria de todas as suas palavras, e depois Jesus diz então, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, é da vontade de Deus que nós vivamos em paz, de tal forma que o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz. Não é assim? Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, paz faz parte da vida que Deus opera dentro de nós. O fruto do Espírito, a ação de Deus em nós, promove esta paz. Então, esta paz que foi criada e que está profetizada, ela chegou a nós em Cristo e agora sentimos-la pelo Espírito Santo na nossa vida. E quando Jesus inicia aquele sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ele inicia-as com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças revelam o caráter de uma pessoa que quer servir a Deus. A maneira de viver de um cidadão do reino de Deus que vive nesta sociedade. As bem-aventuranças não é para quando nós chegarmos à presença de Deus. As bem-aventuranças são aplicadas a nós hoje. Vivemos nesta sociedade injusta e tantas vezes cruel. Então, nas bem-aventuranças nós entendemos não só a vontade de Deus para os seus filhos, mas também entendemos a alegria de viver a vontade de Deus. Então, começa felizes, ou bem-aventurados. Bem-aventurados, felizes, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os pacificadores são o quê? Os pacificadores são agentes de paz, ou promotores de paz. É bem diferente
um pacificador de um pacifista, não é? Pacifista é aquela pessoa que é contra a guerra, que rejeita toda a resolução de problemas através da violência, do conflito, agrada-se da concórdia, mas não intervém muito nas questões de paz. Se intervém é de uma forma arbitrária. Mas no nosso contexto, o pacifista é aquela pessoa que não quer confusões. No nosso contexto, é aquela pessoa que fica quieta no seu canto, que não arranja problemas aos outros, mas também não quer que lhe arranje problemas assim. E se lhe pedem para agir, para resolver um conflito, o tal pacifista, no nosso contexto, vai rejeitar. Isso não é para mim. Eu prefiro ficar no meu canto. Normalmente estas pessoas querem bem a toda a gente. Não gostam é de se meterem em trabalhos. E há muitos cristãos que se identificam com esta postura. Eu não faço mal a ninguém, deixem-me ficar no meu canto, não venham fazer mal também a mim. Mas pacificador não é isto. Esta não é a vontade que o Senhor tem para nós. Apesar da ideia pacifista ter alguns aspectos agradáveis, não é esta a vontade que Deus tem para nós. A ideia é mesmo ser um agente de concórdia, um agente de paz. Então, pacifistas são os construtores de paz, construtores de alianças, pessoas que se dedicam ou que se esforçam afincadamente para criar paz entre pessoas e entre pessoas e Deus. Mas quando nós falamos de paz, nós falamos de uma paz justa, uma paz santa, e não de uma paz podre. Falamos da paz que traz harmonia, que traz concórdia, que traz aceitação. Paz que integra, paz que cria vida, paz que traz descanso e alegria de viver. Essa é a paz de Deus. O que é que não é paz? Não é paz a ausência de guerra, não é a ausência de conflito que é paz. Não é um acordo para acalmar uma confusão. Isso não é paz. Por exemplo, nós pegamos em duas crianças que andam à chapada uma à outra, não é? E dizemos assim, agora vocês vão ficar amigos, deem lá um aperto de mão. Eles dão um aperto de mão, mas apetecia-lhes mais apertar o pescoço do que a mão. Não é? Então não há paz nenhuma. E às vezes quando o adulto se desvia, eles vão a correr novamente para dar. Então, é paz isto? Não. Paz não é a ausência de conflito, ou de ruído, ou de barulho. Paz é quando há uma aliança, quando há harmonia, quando há acordo e bem-estar. Então, um período de tréguas também não é um período de paz. E não é paz aquilo que muitas vezes se vê, que é duas pessoas que se zangam e então decidem suportar. Então, não mexem uma com a outra, mas também não têm vida nenhuma uma com a outra. É uma paz fria. Se chama indiferença. E indiferença não é paz. E não é esta a vontade de Deus para nós que somos pacificadores. Então, o pacificador é aquele que age de modo a que a paz justa de Deus seja vivida pelos homens. O pacificador promove a paz e cria alianças. Esforça-se para terminar conflitos que se fazem a separação entre pessoas e entre as pessoas e Deus. O pacificador promove bons relacionamentos. Mas relacionamentos edificantes, que geram vida, que geram coisas boas. Então, para
Mas como é que nós podemos ser um pacificador? Essa é a questão. Concordam que devemos ser pacificadores? Concordam? Se não concordarem, olha, é o que está escrito. Não estou a dizer nada do que não esteja escrito. Esta é a vontade do Senhor. A grande questão, todos nós amamos a paz. E todos nós gostamos da ideia de pacificadores. Agora, a grande questão é como é que eu, na segunda-feira, sou um pacificador? Como é que eu sou um pacificador entre os meus amigos, na minha casa, no meu emprego? De que forma posso ser eu este pacificador que Deus me diz para eu ser? Eu gostava de dar 3 exemplos práticos de como nós podemos ser pacificadores. E o primeiro exemplo, nós somos pacificadores quando anunciamos o Evangelho às pessoas. Eu vou pedir, por favor, que possam pôr 2 Coríntios 5, diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, este texto é muito profundo e muito rico, mas eu gostava apenas de que nos focássemos nesta parte que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E a ideia de reconciliação é a ideia de fazer as pazes. Segundo Paulo, todo homem que não aceitou o Senhor Jesus, que não é um discípulo, todo homem que não é um discípulo de Cristo, é inimigo. Está lá em Romanos 5,10. Então, todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor são considerados pelas Escrituras como inimigos de Deus. Inimigos porque vão contra o que está estabelecido pelo Senhor. E aquilo que foi estabelecido pelo Senhor é bom, agradável e perfeito. Então o homem que não vive segundo a palavra de Deus é um homem rebelde, é um homem que vive contra Deus. É um homem que peca. Um homem ou uma mulher, claro está. E ao pecar, maltrata Deus, maltrata a santidade de Deus, faz pouco da sabedoria de Deus porque a ignora e desvaloriza por completo a sua soberania. Então a pessoa que não vive segundo a vontade de Deus, ela vive contra Deus. Por isso é um inimigo de Deus. Ao pecar, ofende Deus. E o pecado separa-nos de Deus. Romanos 3,23 diz-nos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estar destituído é estar aquém, estar afastado, estar longe, como se estivéssemos impedido de chegar à glória de Deus. E quando este texto diz que Jesus nos reconciliou, está a dizer que Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou o preço necessário para que nós pudéssemos nos voltar para Deus. A ideia da reconciliação é muito interessante. É como se nós estivéssemos de costas voltadas para Deus e Jesus na cruz do Calvário criou todas as condições para que nós pudéssemos nos voltar para Deus e ter uma aliança com Deus. Então, quando a Bíblia nos diz, ou quando este texto nos diz que Jesus nos deu o ministério da reconciliação,
deu-nos então o privilégio de fazer parte da missão redentora de Deus. Então, quando nós anunciamos Cristo às pessoas, quando nós evangelizamos, quando nós mostramos o amor de Deus às pessoas, o Evangelho da salvação, nós estamos a exercer a nossa comissão de paz. Nós estamos a ser pacificadores porque estamos a reconciliar ou ajudar no processo de reconciliação. Por isso, ele mais à frente diz, somos embaixadores da parte de Cristo. Então, todas as vezes que eu evangelizo alguém, que eu testemunho alguém de Deus, eu estou a fazer parte desta comissão de paz. Eu estou a ajudar a que as pessoas possam se encontrar com Deus. E não há homem algum que possa sentir a verdadeira paz sem se ter encontrado com o Senhor Deus. Estamos a promover o encontro do pecador com o Senhor, numa relação de aliança, em que o homem poderá usufruir da paz de Deus e da paz com Deus. A segunda forma como nós podemos ser pacificadores é criar um bom ambiente no nosso contexto. Pode ser em casa, na escola, no emprego, na igreja. Por exemplo, às vezes, nos empregos, não sei se acontece com os irmãos, mas já aconteceu quando eu tinha um emprego secular. Aparece aquela figura que está sempre mal-humorado. Parece que já vem para o trabalho aziado, não é? Com aquela caronha feia, não é? Que nós dizemos bom dia, ele não diz nada, ou então diz bom dia. Aquela pessoa com quem nós não podemos contar, que até temos medo de nos aproximar e falar porque sabemos que não vai vir coisa boa. Este tipo de pessoas, no local de trabalho, e se for pequeno ainda pior, apodrece o ambiente todo. Apodrece, as pessoas ficam iradas com ele e consigo próprias e com os outros. Aquilo é uma batata podre. Mas também acontece o contrário, quando o cristão decide viver o cristianismo onde está e começa a tratar as pessoas com amor, quando está disposto a servir, quando está disposto a cuidar, quando exala, como Jesus disse, o bom perfume de Cristo. E então o ambiente passa a ser um ambiente marcado pelo reino de Deus, está sinalizado. Aqui quem manda é Jesus. Não é? E quando um crente leva para o seu ambiente, então, esta maneira de estar em Deus, ele vai promover ambiente para que haja paz entre as pessoas. Mas podemos ir mais longe. Podemos até mesmo reconciliar vidas. Pessoas que estão zangadas. Por exemplo, Paulo, lá em Filipenses, creio que temos a passagem, pede ao seu companheiro de jugo, que não sabemos quem é, que ele se sente com duas mulheres, uma chamada Evódia e outra Sinti. E qual era o problema? Estas mulheres tinham sido bênção para Paulo, bênção para a igreja, bênção para o reino. Ora vejam, rogo a Evódia e Sinti, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então estas mulheres eram crentes, eram servas, elas cooperavam na obra, elas esforçavam-se, trabalhavam com zelo, mas houve a determinada altura, não sabemos o quê, que promoveu um choque entre elas. Então qual foi a solução? Ficas no teu canto, eu fico no meu. Quem é que perdeu? Elas, a igreja, o ministério do Senhor
o reino de Deus, e quem é que bateu palmas? O diabo. E isto é frequente acontecer, às vezes até no nosso meio. Eu já não quero exercer a minha missão. Porquê? Porque me chateei com o irmão António, ou com a irmã Celeste, ou com... E o que é que Paulo diz? Olha, companheiro de jugo, sê um pacificador. Senta-te com elas para que elas voltem a pensar concordemente. Nós normalmente resolvemos isto da seguinte forma. Ou cortamos a relação, ou então institui-se a paz podre. Tu passas pelo lado direito, eu passo pelo lado esquerdo. Não nos cruzamos, estamos em paz, mas isto não é paz. E isto desagrada profundamente ao Senhor Deus. Então, a opção que Deus nos dá, a única, é nós nos reconciliarmos com todos. E se nós pudermos ajudar na reconciliação de duas pessoas, nós estamos a ser pacificadores. Isto pode ser na igreja, pode ser lá em casa, pode ser na família alargada, aqueles dois irmãos que não se falam, pode ser no emprego, aquelas pessoas que trabalham secretária com secretária e quase que se comem vivas. E se nós temos essa possibilidade, como filhos de Deus, devemos exercer, porque nós somos os portadores da paz. Há dias alguém contava-me que uma senhora morreu e que a grande dor dela era os filhos estarem desunidos. É triste chegar ao fim da vida e ver os filhos em guerra. Deus entristece tanto quando os seus filhos não se amam e quando não estão unidos e quando acham que podem viver separadamente. Então Paulo dizia, olha, ajuda-me nisto. Estas duas mulheres são preciosas, mas são preciosas lado a lado, trabalhando juntos, vivendo a paz do Senhor, servindo ao Senhor. Terceira forma como nós podemos ser pacificadores é a mais difícil. É a mais difícil. Nós somos pacificadores quando decidimos perdoar as pessoas. Eu sei que há momentos na vida que nos magoam, que nos ferem. Eu tenho visto muita coisa triste. Há pessoas que sofrem tanto. Por vezes fico a pensar, mas como é que é possível viver com um sofrimento tão intenso? E às vezes essa dor vem por acontecimentos que um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, alguém próximo, injustamente cometeu contra si. Então, há certas situações que nos humilham, há dores que nos causam prejuízo, e prejuízo ao ponto de nós pensarmos que é irreparável. Há dores que nos fazem sentir como há certas ações de pessoas sobre nós que nos fazem sentir lixo. São aquelas situações que nunca deviam ter acontecido. Palavras, ações, ou mesmo a falta delas. Quando nós tínhamos expectativa de ter uma ajuda e não temos. Uma vez, alguém contou-me a história com uma mulher grávida, um menino
na mão, ficou sem casa e foi bater à porta do seu pai para passar uma noite até conseguir encontrar casa. E o pai disse-lhe: olha, és maior, vacinado, e fechou-lhe a porta na cara, com a esposa grávida e com o filho pela mão. Esta pessoa demorou dezenas de anos a conseguir perdoar o pai. Há pessoas, quando são maltratadas desta forma, às vezes não conseguem ultrapassar a dor e ficam azedas por dentro, ficam podres, cheiram mal por dentro, não conseguem ter relacionamentos sãos com ninguém. E volta e meia voltam a lembrar tudo e a sentir a mesma dor. E por vezes dá origem àquele desejo de vingança, de justiça. E Deus ensina-nos a perdoar, a cancelar a dívida, a perdoar. Perdoar resolve o problema. Mas quando eu falo em perdão, muitas vezes diz assim: mas isso não é justo. Isso não é justo. A pessoa que fez mal tem de ser punida. E eu concordo, não é justo. Não é justo mesmo. Perdoar, muitas vezes, não é justo. Mas é misericórdia. E a misericórdia não exige justiça. Não reclama pagamento. A misericórdia decreta perdão. Assume o sofrimento, o dano, o prejuízo, cancela a dívida, liberta o opressor ou o agressor do mal que cometeu. Mas isso não é justo. Não, não é justo. Mas foi isto que Jesus fez. E Jesus subiu ao Calvário injustamente. E porque Ele teve misericórdia de nós, não nos quis fazer sofrer o dano dos nossos pecados. Porque se fosse justo, Ele teria nos colocado a nós na cruz. Para satisfazer a justiça de Deus, Ele próprio assumiu as nossas dores, o nosso sofrimento. Então olhou para nós com misericórdia e não nos deixou pagar. Jesus assumiu o prejuízo. Jesus fê-lo para que houvessem condições de nós termos paz com Deus. Então, perdoar quem nos magoou é assumir o prejuízo por misericórdia. É criar condições para que haja paz. Quando estava a preparar esta mensagem, houve um colega que me enviou um vídeo. Eu não gosto muito de passar vídeos durante a pregação, mas assim, isto não foi por acaso, eu quero partilhar com os irmãos. Então eu vou pedir, por favor, passem este vídeo. Trata-se de um jovem que depois de o assassino ou a assassina do seu irmão ter sido condenada por 10 anos, por o ter baleado, ele em pleno tribunal perdoa o agressor ou a assassina do seu irmão. E recomenda-lhe que se entregue a Cristo. Isto aconteceu faz pouco tempo. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you.
Eu quero o melhor para ti. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Está diante da assassina do seu irmão. Este é o juiz a abraçar quem condenou por 10 anos. Creio que é suficiente. O que este jovem fez foi simplesmente o mesmo de que Jesus fez por nós. E a ação dele promoveu a paz entre aqueles que estavam em lados opostos. Ser pacificador é isto. Não é viver egoisticamente para o nosso conforto, a nossa estabilidade. Ser pacificador é aceitar a palavra de Cristo, é viver o reino onde nós estamos. Por isso eu gostava de desafiar, segundo aquilo que ouvimos, segundo a palavra de Deus, ou encorajar, melhor dizendo. E se o irmão vive com pessoas que não conhecem Deus, se calhar vive ao lar horas a fio com pessoas que não conhecem Deus, o melhor que pode fazer por essa pessoa é promover a paz entre essa pessoa e o seu Criador. As pessoas podem parecer que têm vidas perfeitas, mas não têm. Só vão sentir paz quando se encontrarem com o Senhor. Se calhar no seu local de emprego há um mau ambiente. Comece por pequenas coisas, fazendo o que está certo, o que agrada ao Senhor. Promova o reino, a vontade de Deus no sítio, lá no escritório ou lá na escola. Promova isso. E se conhece alguém que está zangado e se tiver possibilidade de ajudar, não seja egoísta. Aproxima as pessoas. Porque Jesus não ia passar de lado. E se alguém o tem magoado ou magoou recentemente ou há dezenas de anos, cancela a dívida. Foi isso que Jesus fez consigo. Liberte. Entrega ao Senhor. Vou mais longe. Ore, bênção para essa pessoa. Com o tempo, vai vê-lo com os olhos de Deus. Bem-aventurados os, porque serão chamados filhos de Deus.
serão reconhecidos como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Fica de pé. Num mundo tão difícil, Senhor, tão egoísta, em que é tão fácil vermos contendas, guerras, separação, viver como pacificador é difícil, Senhor. Nem sempre conseguimos, nem sempre também temos disposição para sair da nossa zona de conforto, e por isso te pedimos perdão. Mas ajuda-nos, Senhor, a ser pacificadores. Ajuda-nos a sentir a alegria de fazer a Tua vontade e ver a Tua vontade feita na vida daqueles que estão à nossa volta. Dá-nos ousadia, dá-nos santidade, dá-nos visão do que está certo, para a Tua honra e glória, Senhor, e para bem daqueles que Tu amas. Ajuda-nos, Senhor, a ser promotores de paz, agentes de reconciliação, embaixadores Teus. E esta é a oração ousada que Te fazemos. E fazemos-la porque queremos que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E é em nome dEle que nós oramos. Amém.